Oi, pessoal. Hoje eu vou contar para vocês as 3 histórias da minha escola. Para poder fazer essa apresentação, eu trouxe aqui, um cartaz produzido por mim, onde eu usei como referência o Google Maps. No centro, eu tenho aqui uma imagem de satélite da minha escola e o restante das imagens são imagens que eu retirei da internet, imprimi e recortei para ir montando. Eu não encontrei um humano interessado em conhecer essas 3 histórias. E como eu fui informado recentemente que não existe certo ou errado, eu trouxe então 3 convidados aqui um pouco que exóticos, né? Eu vou apresentar a vocês a eles agora. Primeiro nós temos aqui essa aranha. Deixa eu ver se ela desce aqui. Olha lá. Uma aranha maravilhosa, né? Que vai acompanhar aqui então a nossa apresentação. Também trouxe um tijolo, né? E uma plantinha, um pezinho de hortelã. Eles não estão aqui por acaso, eles fazem parte dessas 3 histórias que a gente vai entender conforme eu for apresentando. A começar pelo tijolo, né? O tijolo faz parte do muro, que é o muro que circula aí, que isola toda a nossa escola da realidade do bairro. É claro que o muro não tem uma função somente de isolar, ele tem uma função também de proteger, né? Ele gera uma certa proteção para impedir que pessoas entrem de qualquer forma e tal. Então, ele além de isolar, ele gera uma certa proteção, ok? Então, essa primeira história é a história dos humanos, né? Que é um muro formando aí uma fronteira física, separando aí a realidade do bairro da realidade da escola. Só que o muro não é suficiente, né? Nós temos aí várias coisas que vão interferir no andamento da nossa escola, coisas que estão ali presentes, né? Não tem relação direta, mas estão ali e acabam aqui interferindo. E a gente vai conhecer então cada uma delas e contando a história de cada uma. Então, começando pela história dos humanos, eu já falei do muro. Outra história dos humanos, nós temos aqui, ó, essa imagem representa obras, né? A prefeitura tem feito bastante obras aí na renovação, na instalação da rede de esgoto, e essas obras acabam aqui gerando muito ruído. E além do ruído também fecha a rua, o trânsito fica ruim, né? E tudo isso acaba influenciando no andamento da escola. Também temos obras de construção de casa, né? As casas sendo construídas ao redor da escola geram bastante ruído também. Temos também aqui como história dos humanos a presença de estruturas como supermercados, igrejas, tem uma academia, terceira idade, né, aquelas ATIs, que estão presentes no entorno da escola. Apesar de não ter nenhuma relação direta com a escola, estão ali, ok? História da Terra, começando aqui, ó. O solo amazônico modificado, poeira vermelha que levanta com o vento e os carros, né? Como antes da cidade estar aqui era uma floresta, né, tem todo um solo que está ali, ele continua presente, ele se faz presente ainda e ele interfere bastante na realidade da escola, porque acaba sujando e tal, isso gera manutenção e tudo mais, né? História da Terra também, temos aqui terrenos com lixo, né, queima o lixo, gera muita fumaça, essa fumaça também invade a escola, como eu disse, o muro não é suficiente, né? Os ruídos, a poeira, a fumaça, tudo isso consegue atravessar essa fronteira física que é o muro e acaba chegando lá e atrapalhando o andamento da escola, certo? Como história da Terra, também temos a alta temperatura, né? Muito quente aqui no Mato Grosso. Eu coloquei aqui um termômetro, né? Um desenho de termômetro representando a alta temperatura, que faz parte aí como história da Terra, né? Claro, a vegetação nativa foi retirada, foi colocado asfalto, muito concreto, tudo isso torna o ambiente muito mais quente, né? Na visita a escola do campo, né? Foi até observado que o ambiente lá onde tinha bastante árvore era muito mais fresco, muito mais agradável, né? Apesar de na escola ter uma quantidade aqui razoável de árvores, não é suficiente para fornecer um clima agradável, né? Igual a gente encontrou lá na escola do campo, né? Que era muito gostoso, muito maravilhoso lá o ambiente em si. Como a história da vida, né?
Nós temos aqui as plantas, né, representadas, as árvores. Não é um bairro muito arborizado. Tem umas arvorezinhas ali, outra aqui, não tem tanto assim. Só que elas se fazem presente, né? E as sombras são extremamente disputadas. Aí você vê ali o pessoal apertando o carro, quase um em cima do outro, para poder pegar uma sombrinha e tal, né? A molecada também, a bicicleta ali debaixo da árvore, todo mundo procurando uma sombra. Então a importância aí das árvores, né? A gente sabe que é importante, né? Mas tem poucas, poderia ter mais. Temos também aqui a coabitação. Qual coabitação é essa? Animais, né? Tem aqui o cachorrinho, né? Do tamanho de uma casa, né? O gatinho aí, são animais que ficam espalhados aí. Tem também insetos, aracnídeos, daí a nossa arainha aqui que eu disse para vocês, né? Que todos estariam presentes na nossa história. Então esse é o entorno da minha escola. Esses vários componentes que ficam ao redor da escola, eles não têm nenhuma relação direta com ela. Eles estão ali, mas não influenciam em nada o andamento da escola. E a escola também não influencia o andamento de nada na parte externa. Todos estão juntos, porém não tem uma relação direta, não influenciam assim de uma forma harmônica, vamos dizer assim, né? A presença deles que estão aqui. Então essa era a apresentação que eu queria fazer, demonstrando aí essas histórias aí que envolvem a minha escola, certo? Muito obrigado, tchau, tchau.